Irmãos, contar só um pedacinho aqui. Tinha eu uma vida muito boa, irmãos. Estava no ramo do gás. Resumi bastante para o áudio não ficar grande. E vivendo uma vida de cristão, achando que estava servindo a Deus. Era chamado do rei do gás, irmão. Condição não faltava. Uma casa muito boa. Na casa do seu quase R$ 1 milhão. Um dia entrou um homem dentro da minha casa e eu achava que eu estava seguindo o Senhor, que eu estava fazendo certo. Esse homem entrou dentro de casa e quando eu desci para tomar café, ele já estava dentro de casa. A irmãzinha que trabalhava para nós falou: eu coloquei o irmão para dentro. Ele falou que tem um recado de Deus para dar para o irmão. Eu falei: meu Deus, como se coloca alguém para dentro? Fiquei bravo com ela e fui atender o irmão. Ele falou: é rápido o que eu tenho para falar. Uma calça surrada, uma botina velha, olhou para mim e disse: o recado é rápido. Você está vivendo a boemia, você está achando que você está agradando a Deus, com dinheiro, com casa, com chácara, casa na praia, você tem tudo. É lícito, foi Deus que te deu, mas você está usando para o mal. Você vai na minha casa, você ora, você busca, você acha que você está no movimento da oração, bebendo vinho, cerveja, uísque, tá na farra, brincando, só sabe contar maravilha, né? Mas bateu, irmão, bateu em mim num certo jeito que eu falei: irmão, já li a Bíblia 4 vezes, eu estou na graça, congrego aos domingos, faço a minha parte, junto com os diáconos, ajudo a obra de Deus. Eu não quero a tua oferta na minha casa, tua oferta está suja. Me disse assim: glória ao nome do Senhor. Mas me bateu, irmão, me bateu. Ele disse: você vai perder tudo que você tem. Você vai comer do lixo. Você vai viver no lixo. E você vai lembrar. Quando você estiver procurando algo para comer dentro do lixo, você vai lembrar do que eu te disse. Aceita agora, muda agora. Ou vou arrancar tudo o que você tem. Foi o recado que Deus me mandou. Goste você ou não goste. Muitas vezes nós estamos numa sala de oração e nós temos medo de anunciar, medo de pregar, medo de anunciar a doutrina que Deus nos mandou, porque vamos desagradar um irmão, desagradar outro, vamos acabar com o ajuntamento. E não, irmãos, nós temos que anunciar. Fiquei muito bravo com aquele irmão. Pensei até em entregar ele para o ministério. Falei: vamos deixar para lá, isso é um coitado. 6 meses, passou um vento na minha vida, tirou minha casa, tirou minha chácara, tirou meus caminhão, tirou meus depósitos de gás que eu tinha. E só sobrou a casa da praia para morar. Sem nada. Fiquei sem nada. Fui com a minha família morar na cidade de Mongaguá. Morando ali de frente para o mar. E antes daquele homem ir embora, ele disse: Deus vai te passar como fazer um caldo de cana. Ele vai te passar 4 vezes na moenda. Se você resistir a tudo isso, Ele ainda vai ter misericórdia de você. Os dias se passou, irmão, morando na praia, sofri bastante. E o que eu tinha levado para me sustentar acabou. E minha família começou a padecer. Eu falava com Deus e Deus não respondia a minha oração. Não falou, virou-se descosta para mim, como tinha dito aquele irmão. Passei muita prova. Do rei do gás, virei catador de latinha. E a fome bateu na porta da minha casa. Glória ao nome do Senhor. E catando latinha, um dia eu estava revirando no calçadão da praia de Mongaguá. Fazia de Mongaguá até Praia Grande catando latinha. E deu fome. E eu fui procurar num lixo se tinha alguma coisa boa para comer. Lembrei da pregação do homem que eu insultei.
O homem de Deus tinha anunciado, eu não criei, não quis mudar, não queria parar de beber, não queria parar de fazer o que o mundo, queria fazer as duas coisas. E Deus não aceita dividir o amor que Ele tem por nós. E nós temos dois senhores. Servimos o mundo, isso não tem problema, aquilo não tem problema. E a vida foi indo. Quando eu vi, eu estava num charco de lodo. Glória ao Senhor. Os dias se passaram. Resumindo, irmãos, tinha um filho chamado Brian Felipe, 14 anos, surfista. Glória ao nome do Senhor. Um menino muito amável, muito amável. E do interior de onde eu morava, veio os parentes passar uns dias comigo. Eles foram para a praia. E na praia, meu filho disse, pai, eu vou com eles para cuidar deles, que eles são do interior, eles não conhecem. Aqui é muito perigoso o mar. Ele foi, e naquele dia aconteceu um acidente. 3 dos meus sobrinhos se afogaram. Ele ajudou a salvar, jogou os 3 para a areia, mas ele ficou no mar. Por 4 dias, foi parar no Cibratel 2, lá em Itanhaém. E a revolta me tomou muito grande. Perdi aquilo que eu mais amava. Lembrei da moeda de cana, que eu ia passar pela moeda. Eu imaginei, chorei, gritei, velei o meu filho, glória ao nome do Senhor. Não tinha dinheiro para o caixão. Deus teve misericórdia, preparou que um comerciante da cidade doou um belo caixão. E os meninos passavam pelo meu filho na hora do velório. E um deles disse assim, um dia eu te chamei, Brian Felipe, para você fumar maconha comigo. E você não aceitou, você me convidou para ir no culto de jovem, aonde Jesus Cristo falava e fala. Passou a mão e ainda no caixão e falou aquelas palavras, coisa que eu não sabia. Dali eu descobri que meu filho servia a Deus mais do que eu. Glória ao Senhor. Passando por essas dores, por muitas coisas. Um dia eu estava olhando para o mar, sentado na mureta, falei, tu me esqueceu, Deus. Sentou um velhinho, um mendigo do meu lado, bateu na minha perna. Tem um recado para você. Tem um pingo de misericórdia por você. Daqui 3 dias, vou te resgatar daqui, vou te levar de volta. Mas lembra do teu sofrimento, para você não fazer o que você fazia antes. É o recado. O velhinho saiu andando e sumiu. 3 dias Deus me resgatou, eu e minha família, viemos novamente para o interior, e o Senhor aprove de nós levantar. Colocou nós de pé, Salamaia, ergueu a nossa cabeça, e começamos a agir diferente, fazer aquilo que Deus mandava, esperar em Deus, confiar em Deus, confiar naquilo que o Senhor fala, espera que eu estou chegando, não se antecipar. Porque tem servo de Deus que se Deus não der, ele não quer mais congregar, ele fica como criança birrenta, o Senhor não me ama, o Senhor não está na minha vida. Quer na hora, quer agora. E muitas das vezes esperamos em Deus, e Ele nos dá o que é certo, o que é justo, o que é bom, porque Ele sabe tudo que é maravilhoso, Ele sabe a hora certa de nos dar. E o que nós estamos procurando aqui, irmãos, sim, é sobreviver, matar um leão por dia. Mas os tesouros daqui da terra não nos interessam. O que interessa é juntar a nossa alma, preparar ela para um dia ir morar no céu. É que muitos ainda não entenderam, tão cegos, tão surdos, e não entenderam o que o Senhor quer fazer conosco. É preparar nós espiritualmente, colocar nossa alma de pé, fazer ela vencer a carne. Glória ao Senhor. Os dias se passaram, vou resumir, irmãos. Senti de contar hoje esse milagre. Novamente, minha família, né, depois de tudo que aconteceu, sobrou Cara e Gabriele, minha filha, e Breno Vinícius. Né? O Brian já estava nos braços do Senhor. E passou-se, essa dor não passa nunca, né? A saudade, o limite.
mas nós entendemos o que o Senhor faz na separação da carne, né? Glória ao Senhor. Os dias se passaram, me levantei materialmente novamente. Glória ao Senhor. E o Senhor falou, ainda falta uma passagem pela moeda. É a quarta. Se você resistir a ela, Salamanaia, minha misericórdia te encontrará. E um belo dia, irmão, chegando do culto, coloquei a chave na porta da minha casa para entrar para dentro. Casa boa, loja boa, carro bom. É gostoso ter essas coisas, né? Mas o Senhor nos testa para saber até onde vamos continuar acreditando que Ele é o nosso Deus. Minha esposa tinha ido embora, mudada a fechadura da casa, foi embora com os meus 2 filhos já formados, Breno formado em ciência da computação, a Karen Gabriele formada em moda, foram embora. Fiquei sozinho. Depois de uma semana eu consegui saber que tinha ido embora para a casa da sogra e tinha feito uma traição na minha vida. Isso mexeu com a minha mente e com a minha cabeça. Os dias passaram, irmão, não conseguia raciocinar. Um espírito mandado por Deus, como mandou para Saul, mandou para mim. Mexeu com a minha mente. Vendi tudo que tinha. Acabei com tudo que tinha. E um certo dia eu me vi, sabe aonde, irmãos? Salamanaia, a quarta passagem pela moeda. Me vi na rua, irmão, com uma mochila nas costas, cabeludo, barbudo, não congregava mais e morava nas ruas da cidade. Quantas vezes eu vi na porta do banco, vi o povo de Deus passando na rua. Foi o Senhor me esqueceu. Para resumir a obra, irmão, por 3 anos morei na rua, glória ao nome do Senhor. Sem eira e sem beira, via e ninguém me atendia. Quando eu tinha condição, quando eu tinha dinheiro, nós estamos juntos. Nos grandes ajuntamentos nós estamos juntos. Mas na minha prova só ficou o Senhor Deus. Ainda bem. Salamanaia. Quem errou? Quem pecou? Como disseram para Jó. Glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, né? Que o Senhor passou no meu caminho. Passou na minha vida. E um dia, já não aguentando mais, barbudo, cabeludo, passei em frente a uma congregação. Estava tendo culto, lotada, tinha uns 800 irmãos. Eu agradeço a Deus, irmãos. Glória ao Senhor. Que quando eu passei, grudei na grade. Vi os irmãos de terno, as irmãs com véu, todo mundo cheiroso, bem arrumado. Eu fedido, com o pé preto de craca, saí até as cascas, barbudo, cabeludo, com 2 pedras de crack no bolso, com corote de pinga na mochila e uma corda, porque aquele na minha mente seria o último dia de vida. Eu ia acabar com a minha vida. E quando eu estava grudado na grade, estava na hora da palavra. O pregador parou de pregar para a igreja e disse: igreja, fica na comunhão. A palavra não é para você, é para alguém que está lá fora e está falando comigo e dizendo que eu não amo ele, que eu não estou mais na vida dele. Você foi traído, você foi jogado na rua, você visitou o inferno, está morando no inferno, glória ao Senhor. Mas hoje aprove de resgatar a tua alma. Hoje eu vou te curar, hoje eu vou te libertar dos vícios. Mandou 2 porteiros ir lá fora, me pegar na grade, colocou para dentro, de bermuda, todo sujo. Entrei para dentro no corredor da igreja, foi se abrindo, e quando ali o homem de Deus pôs a mão na minha cabeça, o Senhor me libertou por completo. Fizeram minha barba, meu cabelo, fui levado para um albergue. Glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus que naquele dia o Senhor me libertou. Já sem nada na minha vida, recomecei do zero de novo. E um dia já tinha comprado um celular. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu agradeço a Deus, irmãos. Eu agradeço a Deus que o Senhor passou no meu caminho. Passou na minha vida.
E o telefone tocou, me chamaram para vir morar em Perus, irmãos. Aqui vim morar em 2 cômodos. Passei uma prova muito grande. Um dia fui buscar uma palavra, chovendo, e Deus falou no meu caminho. Glória ao nome do Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vou trazer para você aquilo que você nunca teve, amor. Senhor, eu tive casado 27 anos, Senhor. Olha a minha situação. Você vai viver o que você nunca viveu. A glória da segunda casa. Agradeço a Deus, irmão. Estava numa oração em Perus. Tinha uma testemunhada, irmão, naquela oração. E naquela noite Deus deu a graça de orar e pregar para aquela mulher. E Deus selou ela com a promessa do Espírito Santo. O nome dela é Vanessa. Glória ao nome do Senhor. E naquele dia Deus falou no meu coração. Eis aí a tua esposa. Eu agradeço a Deus, irmãos. Deus fez uma obra na nossa vida. Deu uma casinha para nós morar. Um trabalho para nós trabalhar. Estou resumindo, né? Preparou a Vanessa como esposa. Estamos 2 anos casados. Deus chamou ela na graça. E o nome de Deus está sendo glorificado. Mas o Senhor precisou me moer. Precisou me doutrinar de um certo jeito. Eu não ouvia. Eu não escutava o que Deus falava. Eu pulava, eu ignorava. Isso não é para mim, que coisa é essa? Quero isso não. Precisei sofrer, precisei chorar lágrimas de sangue, precisei perder tudo por 3 vezes. Glória ao Senhor, para entender a simplicidade e com humildade agradamos o Senhor. Sou pequeno, menor da casa do meu pai. Ainda estou no prezinho espiritual, mas posso dizer para os irmãos, a felicidade que eu tenho hoje em 2 anos de casado, eu não tive em 27. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Se Deus prometeu na tua vida, se prepara para receber. Para que quando o anjo chegue na tua casa, você esteja em ordem, você esteja dentro da doutrina e dentro da palavra. Porque se nós formos guardar, né, o que nós aborrece é o tempo, as promessas e o tempo. Mas se o Senhor te prometeu, se a palavra te prometeu, se a santa profecia foi anunciada na tua vida, aguarda, Salamanaia, espera, Deus vai te entregar na palma da tua mão. Deus abençoe, perdoa, o áudio ficou grande.